Olá, bom dia, queridos alunos. Então, eu tenho entrado e feito algumas transmissões ao vivo com os alunos que aparecem, né, no horário da aula, mas eu tenho percebido que vocês estão com dificuldade de acordar cedo, né? Então, eu resolvi fazer um vídeo, que seria o tema da aula de hoje, e vou deixar também umas questões para vocês responderem e enviarem para o meu e-mail. E se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam no chat ou no próprio e-mail, tá bom? Meu nome é Dalila, sou professora nova de filosofia. A gente ainda não se conhece, mas deixa um recadinho aí no chat pra gente se conhecer, tá bom? Bom, nosso tema de hoje se chama epistemologia. O que é isso, Dalila? O que é epistemologia? Epistemologia nada mais é do que a tradução de conhecimento. Trata-se de conhecimento em português. E nós vamos ver em 4 fases o que é conhecimento. E isso para os gregos, né? Na primeira fase, né, da filosofia. Então nós temos aí os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí eu vou discriminar um por um. Os sofistas, na verdade, eles eram pessoas não letradas porque ainda não tinha a diferenciação do que alfabética e tal, mas eram pessoas mais cultas, que estudavam mais, que tinham mais preparo. E essas pessoas, que seriam os professores, eles davam aula para os filhos dos nobres exercerem papel enfim, de parlamentares, né, na Grécia Antiga, porque eles eram democráticos, né? Então tinha um regime onde tinha uma participação dita popular, mas na realidade eram os nobres. E eles preparavam esses filhos dos nobres para poder ter uma boa argumentação, porque a verdade é que quanto mais bem feita, quanto melhor feita a sua argumentação, não necessariamente ela tem que ser verdadeira para ser válida, certo? Então, eles não tinham um compromisso com a verdade, eles não tinham um compromisso com a busca pelo conhecimento em si, mas eles tinham a preocupação com a garantia de opinião. E aí eles trabalhavam muito com a aparência. A aparência em grego se chama doxa, D-O-X-A, doxa. Então, os argumentos sofistas eram todos baseados em doxa, baseados em aparência, e não tinham nenhum compromisso para com a verdade ou com o conhecimento em si. E aí, com o Sócrates vai contra tudo isso. O Sócrates tem vários embates com os sofistas, e nesses embates eu acredito que vocês tenham tido um pouco de contato, né, com quem foi Sócrates, como era o método dele, que se chama dialética. Se vocês tiverem dificuldade, manda aí no chat que aí eu tento responder e ajudar vocês, tá? Mas o Sócrates, ele tinha esse método chamado dialética, e pela dialética ele conseguia desconstruir os argumentos sofistas, e ele sim tinha um compromisso com a busca da verdade do conhecimento. O Sócrates, ele dizia que ele não sabia nada, ao contrário dos sofistas. Os sofistas eram bem egocêntricos, eles diziam que sabiam tudo, e eles ganhavam dinheiro, né, para dar aula. O Sócrates não tinha nenhum retorno pecuniário, né, não recebia dinheiro para isso. Ele tinha somente um compromisso em preparar os jovens para a República, tá? Então, o Sócrates, ele dizia assim: eu não sei nada, mas eu quero aprender.
Então, se você sabe, você me ensina. E aí os sofistas iam explicando para ele, né, o que eles achavam que sabia, e o Sócrates ia rebatendo. E, e aí era perceptível que o Sócrates dominava o diálogo. Não tinha uma definição dos sofistas como vencedores do diálogo. Bom, enfim, passando a parte dos sofistas e do Sócrates, entra o Platão. O conhecimento para o Platão é baseado na reminiscência. O que é reminiscência? É basicamente, ele diz o seguinte, que quando a gente nasce, nós temos impressões do pensamento, do intelecto, e essas impressões são a realidade. E o que a gente vive aqui, né, no dia a dia, nada mais é do que uma cópia da realidade. Um bom exemplo disso é o filme do Matrix, que você tem duas realidades paralelas. Você tem uma construída digitalmente e você tem a que de fato é real. E ele diz o seguinte, por exemplo, o que eu conheço como cadeira, na realidade, é uma cópia mal feita da ideia de cadeira. A cadeira em si é perfeita, ela é imutável e, mas claro, né? Ela pode ser mudada à medida que ela é imitada. Então, para ele, e tem uma coisa, para ele, nós já nascemos com algumas lembranças. A gente só precisa ser recordado para ter acesso a essas lembranças do conhecimento, né? Bom, ele fala sobre isso, sobre a perfeição. Deixa eu ver o que mais. Basicamente é isso. É um pouco mais profundo, mas a gente vai se debruçar com mais calma sobre isso. Eu queria que vocês participassem do chat para eu ir aprofundando melhor e tirando as dúvidas. E aí vem o Aristóteles. O Aristóteles, apesar dele ter sido aluno do Platão, ele discorda de tudo. Ele fala que esse negócio de a perfeição é a ideia. Ele fala que não, que o conhecimento ele se dá à medida que você tem percepção, que você tem imaginação, que os seus sentidos percebem a coisa. Então, ele diz que é a junção de todas as percepções humanas que são capazes de chegar ao conhecimento em si. E aí o Aristóteles, ele diz o seguinte, essa ideia de cópia mal feita é mentira, você tem uma essência. O que é isso? Eu tenho a essência de cadeira, então eu posso botar ela com um encosto para braço só, mas ela vai continuar sendo cadeira. Ela pode ser giratória e ela vai continuar sendo cadeira. Ela pode não ter encosto e ainda assim continuar sendo cadeira. Mas como é que a gente sabe que ela é cadeira, apesar dela ser diferente da nossa ideia de cadeira? O que garante isso é a essência dela de cadeira. E sobre as pessoas, ele acredita na potencialidade da pessoa. Por exemplo, o ser humano, ele nasce bebezinho e ele tem a potencialidade de chegar à velhice. Então, nessa potencialidade, ele não perde a essência, ele tem a essência do humano, mas ele vai mudando as características conforme o tempo vai passando. Então, ele não é cópia dele mesmo, ele é ele, só que em tempos diferentes, porém com a mesma essência. E aí ele justifica isso com algumas questões, por exemplo, no caso do humano, a alimentação, se a pessoa fez exercícios, deixa eu ver, se ela bebeu água, se ela medicou enquanto doente, para chegar na potencialidade máxima dela, que é a velhice. E nisso ele trata tudo, né? São os objetos físicos, os objetos animados.
e por aí vai. Bom, gente, a princípio é isso, tá? Foi só uma introdução mesmo. Eu quero aprofundar com vocês, eu vou colocar aqui umas questões para vocês responderem, claro, valendo nota. E à medida que surgirem as dúvidas, vocês me chamem para a gente resolver, tá bom? Fiquem bem e grande abraço para vocês.